Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Feliz Natal. Hoje tem live 6 horas. Pois é, mas confere o episódio de hoje no site, vambora. O que está acontecendo com o Brasil? Cara, esse vai ser o último episódio do ano, né? Como você falou na introdução. Live de Natal, hoje, dia 23, 6 horas. Mas o negócio é o seguinte, cara... O Brasil, ele tá com... A República está degradada, como o Marcos André Melo pontuou nesse artigo aqui, né? Eu sou visitante de Yale, cara. Então um cara sabido, não é um qualquer, não, entendeu? qualquer um, né? Não é um cara fantasiado de Papai Noel no YouTube, entendeu? Sim. Mas, cara, isso aí, talvez o grande tema, do canal, dos grandes temas, pelo menos, né? A gente fala muito de questões geracionais, fala muito sobre nova política externa americana, fala muito sobre essas coisas, mas, cara, falência do Pacto de 88, acho que é um dos temas que a gente mais bate, assim. E dá pra ver visivelmente que o governo hoje é altamente disfuncional, cara. Mas é disfuncional num nível que a gente ainda não conhecia. E olha que, Brasil, né? Já passamos por muitos apertos aí, 2014, 2016, 2018. Né? As coisas ficaram bem malucas muito rápido. Mas acho que a gente tá vivendo em 2025, na virada pra 2026, é inacreditável, inimaginável, assim. pois é, precisa de, cara, paralelos históricos, assim, né? E pior que no contexto de 88, cara, fica uma coisa meio tipo... Cara, sem dúvida, agora é o ponto mais baixo que a nossa república tá passando desde 88, assim. Sem dúvida, na minha opinião. Com certeza. Né, o princípio mais alto da Constituição de 88, talvez, né, o valor mais sagrado seja a democracia. Nesse sentido aí, as eleições estão correndo, né, com alguma lisura. Alguma lisura, né? Tem muita compra de voto, ocupação de território, né, voto mediante coação. Mas tem voto de 2 em 2 anos. Mas de resto, em termos do ajuste dos poderes, pesos freights and balances, né? Cara, não tem... Isso já foi pro caralho há muito tempo. A própria forma como as atribuições de cada polo de poder, os grandes representantes desses sistemas também, né? Então, cara, legislativo, casa menor, casa maior, presidência, STF. Cara, não dá pra salvar ninguém, entendeu? O Brasil, né, chegou, acho que um pouco do discurso político, especialmente no campo da esquerda, chegou a ensaiar uma visão de heroísmo pro Alexandre de Moraes, né? Só que mesmo isso não durou, cara. Banco Master, cara. Caralho, a relação dele com o Daniel Alvorcaro só de puta, mano. Tá afundando o careca, mano. Exato, entendeu? Então meio que, cara, não salva ninguém. Cara, o Columbre não salva. O Mota não salva. Gilmar não salva. Alexandre de Moraes não salva. Lula não salva. Bolsonaro não salva. Então nem na oposição, nem na situação você tem qualquer alternativa, sabe? Só a impressão que passa que é um modo de governo, né? É um arranjo de poderes que tá decaindo assim numa velocidade muito rápida, sabe? De uma forma insustentável. Então a gente vai tentar embasar um pouco isso aí. Como despedida, você vai ter o quê? A gente deve voltar, a gente só volta no que vem, mas no início do mês. Aí você vai ter o quê? Umas 2 semanas, umas 3 semanas. Pra reassistir esse vídeo várias vezes, ficar ponderando. Caralho, exato. E aí até você concordar com a gente, entendeu? Exato. Mas vamos ler um pouquinho, né? Então, o que está acontecendo com o Brasil? Não a crise de governabilidade, mas clara degradação da República. A PF é um bastião de credibilidade, mas sua autonomia é vulnerável à interferência do Executivo e do STF. Então, não é novidade que o Brasil político vai muito mal. Os sintomas estão em toda parte, mas há diagnósticos equivocados. Desde visões hiperinstitucionalistas, que atribuem o atual estado de coisas ao desenho institucional, no qual o suspeito usual é o presidencialismo multipartidário, até o diagnóstico de que forças malignas estariam usurpando poderes do executivo. Há, no entanto, uma explicação parcimoniosa que dá conta da maior parte do conflito. Forças políticas rivais conquistaram o executivo e o legislativo. E aqui ele tá dando a tese dele de que, tipo, cara, forças políticas rivais conquistaram os poderes e eles meio que estão fazendo um troca-troca de favores depravado, assim, né? Então, de só... Cara, você rouba o máximo que você puder, eu roubo o máximo que você puder, cada um não pisa no pé do outro e, meu irmão, que se dane o todo, sabe? Exato, a coisa vai... Um vai se toma lá da caixa, quando eles vão decaindo e a gente não percebe. Eu achei interessante, ele descartou 2 teorias possíveis para a degradação do nosso sistema político. Uma é que realmente, cara, tem poderes secretos, né? Isso é um ranço... Aí o sistema, o sistema engrenado. É uma visão bastante infantil, né? Herdeira do lavajatismo, assim. Pessoas que viram aquele seriado O Mecanismo, né? Realmente essa teoria aí eu acho que ela não tem lastro nenhum, né? A ideia de que forças ocultas estão pervertendo o Brasil, acho que não serve.
E ele também descartou uma teoria que eu acho interessante. Eu até tive contato, eu até estudei bastante ela na faculdade, o professor atribuía muito dos problemas do Brasil a isso. E ele chamou de presidencialismo multipartidário, mas na literatura também o pessoal usa presidencialismo de coalizão, né, que é um regime que é presidencialista, como, né, o modelo americano sugeriu pra gente, só que ele é extremamente descentralizado. Então os blocos legislativos, eles são muito descentralizados. Então tem União, tem PP, tem PL, tem Novo, tem PSB, tem de tudo, né, basicamente. Então o poder político é muito fragmentado e o presidente, para poder exercer seus poderes, ele precisa negociar demais, né? Isso, em teoria, eu acho que faz muito sentido. Só que na prática você não vê mais isso, né? Tipo, o mensalão, ele não é, o que foi um escândalo de mais de 20 anos atrás, iniciou pelo menos. Hoje em dia ele não faria sentido. A gente não conseguiria imaginar isso. Né? Porque o antagonismo político hoje em dia é grande demais. Então não tem dinheiro que você possa passar para a bancada do PL para fazer uma votação favorável ao Lula. E vice-versa. Então as coisas, elas operam de outra maneira. Eu acho que esse texto do cara ficou muito interessante. Desculpe, o nome dele é o Marcos André Mello. Mas, cara, pra mim a parada é o seguinte. A minha visão do problema, ela é, de certa forma, institucionalista, mas é mais profundo do que só, tipo... Ah, não, se você fizer um ajustezinho aqui, um ajustezinho ali... Não, mano, o ajuste tem que ser... É aquilo, né? O termo mudança de regime, ele é muito mal visto porque ele ficou associado à guerra do Iraque do George Bush, sabe? Uhum. E definitivamente a gente não quer uma guerra do Iraque no Brasil, né? Porra, nem que o Brasil seja governado igual o Iraque pós-guerra do Iraque foi, que foi só uma merda. Mas, cara, pra mim é a ordem de regime mesmo, sabe? O problema é nível regime, entendeu? É uma coisa de ideário, de... Sabe? Muito profundo, né? É uma coisa muito profunda. Mas, enfim. Então, a cooperação entre forças rivais só existe quando há ganho de troca. Mas o problema é que, no país, isso vai muito além de trocas legais. Há muito mais do que as pródigas salsichas de Bismarck. Não é apenas realpolitik, barganha política e troca-troca de vantagens visando a sobrevivência. Como mostrei aqui, aí ele está citando um outro artigo dele, elas envolvem crimes variados. De tráfico de influência, passando por licenças para roubar, até desvio de recursos numa escala colossal. E aí, cara, essa parada da escala eu sinto que é um pouco a coisa que, cara, sabe, torna isso insustentável, entendeu? A gente chegou a ver, o mensalão parece que ele foi na ordem de tipo, centenas de milhões, beirolando alguns bilhões de reais, assim. E aí o petrolão foi na ordem de algumas dezenas de bilhões de reais. Cara, agora se você somar todos os escândalos de o que a esquerda chamava de orçamento secreto, né? Que no caso são as emendas parlamentares, as emendas de relator, se você somar Banco Master, somar INSS e tal, cara, já tá na casa de centenas de bilhões de reais, cara. Sendo que o PIB brasileiro é tipo 10 trilhões de reais, entendeu? Sim, mas é só uma porcentagem ridícula do PIB que só desaparece em tipo roubalheira. Enquanto a capacidade do governo de se legitimar pela eficácia só vai pro caralho. E eu acho que isso é uma coisa intrínseca da Constituição de 88. Ela meio que se legitima através de tipo, não, olha só, a gente vai melhorar a vida dos brasileiros, dando direitos e tal, sabe? Uhum. Tipo, tem uma justificativa meio deontológica de, não, a gente vai proteger os seus direitos. Mas é meio que... Não é tipo um deontologismo puro, assim, sabe? É uma coisa meio... É um pouco consequencialista também, sabe? Não, com certeza. Tipo, das coisas que alicerçam o poder, né? Eu acho que a Constituição de 88 ela tem um apego muito grande ao imaginário, né? Porque se fosse em termos de deveres, né? Deveres do Estado. Pô, o dever mais fundamental é zelar pela segurança não só da pessoa, mas das coisas da pessoa também. Porra, o Brasil piorou drasticamente nessa métrica, né? Pelo menos nos últimos quase 30 anos, né? Da Constituição. 30 anos, não, quase 40 anos da Constituição. 37. 37 anos já. E a outra coisa também que você poderia falar, cara, gerir a população da melhor forma possível, né? Então, gerir para o bem comum. E também, de novo, é cada vez mais difícil acreditar nisso. Eu acho que fica um apego muito ruim e repetitivo também ao scapegoat, né? Ao bode expiatório da Constituição de 88, que é os horrores da ditadura, né? Sim. Então, de fato, né, o regime militar foi um regime muito violento, as garantias mais fundamentais do cidadão foram desrespeitadas, não tinha, por bom tempo não houve habeas corpus, não teve direito contraditório, você podia ser detido sem saber a tua acusação. Então são coisas, são alicerces de um Estado que é democrático, né, que é livre. Então isso tudo foi respeitado. Em oposição a isso, eu acho que principalmente o tom da Constituição de 88 é muito em oposição a isso. Então basicamente, vamos fazer tudo ao contrário, né? Vamos inverter
a ditadura, e isso vai ser bom o suficiente. Só que você não tem mais o que entregar pros caras, porque tem outros horrores assim do Brasil, tem outros problemas, desafios brasileiros. Cara, o coronelismo é uma coisa que voltou, nunca foi endereçada. Toda a corrupção, patrimonialismo, todas essas coisas elas meio que só metamorfosearam. E, na verdade, elas tiveram uma desculpa perfeita para, na verdade, se aprofundar, entendeu? Então, a gente está combatendo a ditadura. Mas essas outras coisas, elas não são nem pauta. Você nem pensa sobre isso. E, na verdade, elas cresceram muito, elas evoluíram muito. Tanto que a gente fala o tempo inteiro no canal que, porra, cara, em muitos sentidos parece que a gente está tendo um grande regresso para a República Velha. Só que sem uma elite... focal, né? É meio que um pacto das elites divergentes, né? das periféricas, né? Não é aquela coisa, o café conduz a república. Não tem mais, né? Quer dizer, o Brasil ainda é o maior produtor de café, mas não é mais tão importante. Então, desde que você tem esse periferia da república, né? Ela meio que consegue vivenciar um pacto em que ela é beneficiada, ela tem super representação política, ela tem super arrecadação, né, subsidiada pelos estados mais ricos. E, cara, lá não existe compromisso nenhum com o governo, né, com boa gestão no geral. E isso, cara, assusta, né? Porque é meio antifrágil também, né? Sim. Cara, uma coisa que eu me lembro muito de quando eu era mais novo e tal, né, e tava meio que começando a aprender e discutir política brasileira, sempre tinha, tipo, um tiozão, né, que falava, na ditadura roubava-se menos. Porque a gente meio que acendeu a consciência política na época da Lava Jato, né? Então, corrupção era, a questão central. E aí o tiozão, meio Bolsonaro, fala, na ditadura não tinha essa roubadeira, bababá. E aí a resposta do cara de esquerda, mais iluminado, era sempre meio tipo, cara, não, a verdade é que você roubava... Você não sabia. Mas você... Tipo, roubava-se, mas não sabia. Como você sabe. O que é, tipo, muito provavelmente verdade, sabe? Porque... as obras faraônicas, de novo, não tem como saber, mas as obras faraônicas da ditadura foram muito caras, assim, teve muita obra, teve muita oportunidade pra roubar e tal. Mas a parada é, cara, beleza, na ditadura roubava e não se sabia, e presume-se que o argumento dado que agora na democracia rouba-se, mas sabe-se, né? Você pode combater. Só que a parada é, a gente sabe e não acontece nada. Sim. E tipo, os escândalos... eles acontecem, aí você fica sabendo, mas aí o povo nem se mobiliza mais, meio que não acontece nada. Então, tipo, até que ponto por exemplo, meio que indo todos os argumentos de o que legitima a Constituição de 88, eu acho que dá pra fazer um bom ponto de que, tirando meio que a tortura, cara, o regime que a gente tem hoje, ele compartilha dos muitos defeitos do regime militar, entendeu? Então, tipo, essa coisa da unaccountability, do cara que rouba, eu diria que hoje tá muito escancarado, assim, de uma forma que não tava 10 anos atrás, sabe? Na época da Lava Jato, você ainda tinha uma cena de, mas o povo, ainda bem que a gente vive num regime com transparência e etc, porque o povo tá vendo e tá conseguindo combater. Agora não, cara, caralho, no caso do Banco Master, no caso do INSS, a mídia faz notícia, a gente tenta fazer vídeo e tal, as pessoas só não têm mais interesse, entendeu? É uma roubalheira muito insana. Então, se um dos grandes problemas da ditadura militar era, as pessoas roubavam e meio que nem se sabia, porque, enfim, acabava tendo essa apatia e nada era feito, eu diria que nesse quesito, cara, a gente tá tão ruim, se não talvez pior em termos de escala do que era. E aí continua. Aí ele fala, e não é só isso. A flagrante violação da accountability democrática. De um lado, a abdicação da função de controle, por exemplo, blindagem de fortes suspeitos do CPI e do INSS. De outro, a abdicação da função representativa, como no caso do acordão entre o Poder Executivo e setores da oposição no Congresso. De novo, se o regime militar era uma merda... E, tipo, isso eu não tô falando pra defender o regime militar, não. Eu tô falando pra atacar o regime que a gente tem hoje, entendeu? Sim. Que a parada é... Se um dos problemas do regime militar... o presidente, ele era escolhido pelo exército, o Congresso, ele era totalmente amordaçado, ele era só um rubber stamp, né? Ele só aprovava tudo, não tinha representatividade. Hoje tem representatividade? Tem realmente alguma representatividade? Porque... no Rio de Janeiro isso é muito óbvio. Qualquer pessoa que sabe de política no Rio sabe. Cara, os legisladores são eleitos com base em compra de voto, pô. Boa parte deles. Boa parte deles. Mas, tipo, cara, uma boa parte. É uma parte realmente muito boa, assim. No Nordeste, idem, sabe? Cara, tem como ter representatividade dessa forma, entendeu? Sim. Isso é verdadeiramente uma coisa democrática? Não é, entendeu? Pô. Cara. E pior ainda, mesmo quando você consegue de fato eleger um cara, ele chega no Congresso e ele é refém dos caras que foram eleitos por mecanismos antidemocráticos, que é o caso dos legisladores do Sudeste que ficam refém das oligarquias antigas do Nordeste, entendeu? Exato. Acaba que no fim das contas o cara que é
o deputado de primeira viagem, eleito pelo voto livre no Sudeste, ele não tem nem o traquejo, nem o capital político necessário para fazer frente a um cara que tá, desde o Império inserido no contexto da política nacional. Então acaba... E além da super representatividade, tem um delta de qualidade mesmo. E eu não tô falando qualidade com grandioso, como governante. Não é uma qualidade moral, né? Não é exato. Não tô falando chancela moral do deputado nordestino. Mas é de qualidade mesmo, de saber fazer, entendeu? Tipo, você foi, sei lá, você foi criado pelo Sarney, cara. Você entende de cabo a rabo, do avesso e no exterior também, toda a República Brasileira. Então chega lá o cara... E você vê isso. Se você olhar a mesa diretora das duas câmaras, no Senado não tem um sudestino, da última vez que eu chequei. E no Sudeste tem um, cara. Na Câmara, perdão. Na Câmara tem um, se eu não me engano. Um ou dois, tá? Mas acho que o vice-presidente é o Altineu Corte, que é carioca. Aí, de novo... O Altineu Corte não é o cara que eu tava pensando. Eu achei que você tava falando do outro cara do PL, que também teve uns escândalos aí recentes. O Altineu, um forte abraço aí. Depois você faz a sua pesquisa em casa e tal. Mas... o que eu tava falando aí acaba, cara, que na verdade no pacto, pelo menos no legislativo, o Sudeste é totalmente coadjuvante, né? Cara, sheer numbers e qualidade no geral. Então acaba, cara, que você não tem nem meios de quebrar, sabe? Você não tem, mas o sistema ele tem esse mecanismo aqui e que ele tem uma autorregeneração, né? Sei lá, tipo concreto romano, né? Quanto mais você molha, mais lá as pedrinhas soltam sais, que tornam, na verdade, o tijolo mais sólido. Não, na verdade, você está vivendo um intemperismo muito acelerado, na verdade. Então, tá tendo um ganho de escala e de dimensão dos escândalos que a gente pode acompanhar mesmo, mensalão, petrolão, e o que a gente está vivendo hoje em dia. E a impressão que se tem, pelo menos olhando de fora, é que, cara, tá meio que um saque aberto, saque livre, assim, sabe? Os caras perceberam que isso aqui é um trem desgovernado, não tem destino final mais. O arco político da Lava Jato, que para mim, em muitos sentidos, poderia ter sido uma bifurcação na história brasileira, ele se encontra encerrado e sem saldo positivo. Então, tipo, na medida que a gente podia extrair alguma coisa, teve o lado ruim, óbvio, né? O revés econômico. Eu tava no Rio nessa época, foi, catastrófico, pelo menos para o nosso estado, para a nossa cidade. E foi para muitos outros lugares no Brasil também, tenho certeza. Aí você fala, mas pelo menos a gente vai extrair a bonança disso, né? Vai ter um ciclo de moralização, de consciência, né? Vai ter um aprofundamento da democracia no Brasil. Porra nenhuma. No fim das contas, ninguém foi condenado. E você tem hoje em dia no Legislativo, as mesmas lideranças que estavam antes, estão hoje novamente eleitas por supermaioria, entendeu? Então, a reeleição do Alcolumbre no Senado, para mim, simbolicamente, foi o fechar mesmo da coisa. Você abre o ciclo da Lava Jato, aí você tem disputas pela presidência da Câmara, e aí agora, pela primeira vez, você não teve de novo. Você teve uma eleição de conluio, né, de complô de todos contra o povo, mais uma vez. Então, cara, honestamente, eu não sei pra onde vai. Porque o que o Moro fez lá, isso também é uma coisa... O Moro e o Deltan, né, trabalhando juntos, né, bem juntos. Cara, hoje em dia a gente já sabe também que eles não estavam nem sozinhos, né? Tipo, teve uma interferência, pelo menos um cuidado, uma tutela dos americanos nisso. Então, assim, não é nem que foi um milagre. Nossa, o Moro é o juiz mais corajoso do mundo e tal. Ele é o cara que prenderia o Al Capone nos Estados Unidos. Não, mano, era um plano gigante, entendeu? Só que ele fracassou. Tipo, o status, a estabilidade, né, da política no Brasil acabou vencendo sobre o complô americano pro nosso demérito. Então a gente só tomou a pica, né? Todo mundo perdeu a qualidade de vida. Quem tinha pai que trabalhava em obra, hoje em dia tá dirigindo Uber. E no fim das contas não teve ciclo de moralização, não teve ciclo de aprofundamento da democracia. Pois é. Enfim, continua. A barganha envolveu uma troca de 20 bilhões pela aprovação do PL da dosimetria, que é objeto de discursos indignados de defesa da democracia pelo governo e parlamentares da sua base. Houve ampla mobilização contrária, que levou o governo a montar uma operação de redução de danos para transferir a culpa para o senador Jacques Wagner, que assumiu como sua a iniciativa. Pela combinação, o executivo deverá vetar, na expectativa que o veto seja derrubado, inclusive com a participação do governo. Mas recusas ao STF poderão entornar o caldo. Saldo líquido, cinismo cívico recrudesce. Então a ideia é tipo, mas a esquerda faz discursos contra a anistia, mas na verdade esses discursos são só da boca para fora, porque o governo tá dentro do acordão que fez com que esse PL da dosimetria passasse.
Então, saldo líquido, cinismo cívico recrudesce. Na realidade, a corte já estava envolvida no acordo. O ministro Alexandre de Moraes teria participado da produção do texto do projeto de lei, ao tempo em que denunciava a absurda interferência do legislativo nas decisões judiciais. De novo, outro problema que pode ser apontado na ditadura militar é, não tem separação dos poderes. E separação dos poderes é fundamental para você manter o governo das leis, né, o império das leis, e você manter uma república que respeite, tipo, os direitos das pessoas. Tipo, cara, parabéns, não existe, independência dos poderes no Brasil. Tudo isso veio à tona e se soma a uma crise inédita. O presidente, cuja reputação já foi manchada em 2 casos escabrosos de corrupção no passado, tá falando do Lula, né? Os casos escabrosos é o Mensalão e o Petrolão, tem um filho envolvido em denúncias no escândalo do INSS. No Congresso, o presidente do Senado enfrenta denúncias e o vice-líder do governo teve mandado de busca e apreensão expedido por ministro do STF. Na corte, no entanto, 2 ministros têm sido objeto de denúncias graves, o que é inédito. E aqui tá botando uma fotinho do Alexandre de Moraes, né? Por causa das relações dele com o Vorcaro. Hoje, a única instituição que ainda goza de ampla confiança do eleitorado é a Polícia Federal. Magicamente, né? É quase uma... milagre. Né? Milagre, sabe? Milagre. É absolutamente um milagre. E aquilo, né? Eu não sei se a providência divina tá operando no Brasil, mas a parada sério, se você for um desses caras do pântano, né? Como o Trump diria, do swamp... Cara, eu estaria tentando swamp a Polícia Federal, cara. Com certeza. Sabe? Você tem que dar um jeito de... Sabe? Tirar os dentes dos caras, mano. Porque aí você vai regredir verdadeiramente ao que supostamente eram os esquemas na época da ditadura. Que é você rouba pra caralho, ninguém sabe. Ninguém nem sabe. E fica por isso. Você fica botando milhões e centenas de milhões no seu bolso, comprando mansão de 12 milhões em Brasília, apartamento no exterior, botando dinheiro na China, o cacete A4. E, mano, ninguém nunca vai ficar sabendo, sabe? Sim. É meio que tá um fio, assim, a República Brasileira não só ser totalmente saqueada, sabe? O Tesouro Nacional e, tipo, entendido não literalmente a instituição Tesouro, não, tipo... Sabe? A riqueza. A riqueza do Brasil não ser saqueada como, tipo, espólio, sabe? Por esse grupo de pessoas que não tem nenhuma legitimidade, sabe? E aí ele continua. Essa autonomia, contudo, encontra-se ameaçada, caso venha a se consolidar um padrão de retaliações entre ministros que conduzem ações distintas no âmbito do Supremo. Se tal dinâmica se materializar, seus efeitos serão profundamente corrosivos para a República, ainda que seu impacto imediato sobre a governabilidade possa parecer limitado. Eu acho que vale a pena a gente perguntar pro ChatGPT, cara, o seguinte. Quais são os prós e contras da Constituição de 88 do Brasil? Pessoa, como é possível, cara? Você pesquisou sem digitar. Cara, incrível, né? Aquavoice.com, pessoal. Aproveita aqui, ó. Feliz Natal pra você. O pessoal, time do Aquavoice também desejou um grande Feliz Natal. E, pessoal, digitamos por 150 anos. Chegou o momento de falar. O Aquavoice é o melhor serviço de transcrição do mundo. Você baixa no seu computador, funciona em todos os aplicativos, você aperta um botão, fala, e suas palavras se tornam texto no computador, com velocidade e acurácia incrível. Então você pode usar para trabalhar, escrever seus textos, promptar IA, programar, mandar mensagem. Tudo que você usa seus dedos agora... Cara, seus dedos se tornaram obsoletos, entendeu? Sim, Polegar opositor não é mais... Chega, está na hora de desenvolver barbatanas, mano. Exato. E de fato, cara, todos os marajás da República Brasileira já estão usando Aquavoice. Então pessoas... Alcolumbre, Hugo Mota, Daniel Vorcaro. Cara, pois é, o careca do INSS. Careca do INSS, o Lulinha, todo mundo tá usando Aquavoice. Até a Janja já tá usando, entendeu? Então se você ficar pra trás, cara... Os corruptos na República estarão mais rápidos e mais eficientes que você. Mais tecnológicos. Pois é um dever cívico usar o Aquavoice, mano. Se você não quer que o Alcolumbre domine a República Brasileira. Então, baixa aí, né? Natal, ho nessa porra. Exato. Entre no aquavoice.com e coloque o código NC3 meses pra ter 3 meses grátis do modelo mais avançado. Salve a República, use o Aquavoice. Enfim, vamos ver o que o ChatGPT tem a dizer sobre os prós da Constituição de 88, porque ela é muito defendida, né? Pô, sim. Cada vez menos eu argumentaria, mas ela ainda é defendida por a faculdade alunos de direito, né? Um forte abraço, né? Já fui né? Mas o aluno, né, da faculdade de direito, que hoje em dia ele tem pouca oportunidade econômica a não ser no seio do Estado, né? Sim. Então ele é meio que doutrinado, assim, tem todos os incentivos estão alinhados para ele virar, tipo, o defensor magno. Já arrumei algumas confusões no Twitter. Pois é, mas vamos lá. Então os prós são garantias robustas de direitos civis, políticos e sociais. Então, saúde, educação, previdência. Previdência tá indo pro buraco. Isso a gente não precisa nem... Pois é. A educação tem muita melhora de indicação. A educação tá uma merda.
A educação pública no Brasil é um cu. Sabe? Não, ela só não avançou muito, né? Se você pegar os indicadores, ela não teve grande evolução. O gasto aumentou bastante. Mas o nível de educação que pode ser proporcionado não aumentou muito, não. Saúde provavelmente melhorou mesmo. Saúde é aquilo, né? Tenho 26 anos, sou saudável, não sei como é a saúde. Nem a pública, nem a privada no Brasil. Então, fortalecimento do habeas corpus, devido ao processo legal da liberdade de expressão. Ok. Vamos ser sinceros, ok. Habeas corpus melhorou. Existe, né? Existe. Habeas corpus, tudo bem. Devido ao processo legal da liberdade de expressão. Depende do delito. Depende do delito. Tem um caso aí específico aí que tá na minha cabeça que eu acho que o contraditório das partes ele foi desrespeitado. E liberdade de expressão... Idem, né? Porra. O bloqueio do Twitter pra mim, mano, foi... Foi meio bizarro. Sabe, se eu não me engano, na Bíblia... Quando no paraíso, sabe, depois de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, tipo, tem scales fall from their eyes, assim, sabe? Cara, aí, sabe, tinha uma coisa bloqueando meus olhos, mano, só caiu, entendeu? Tipo, mano, quando o Twitter foi bloqueado e foi ameaçada aquela multa de 50 mil reais, isso é a coisa mais absurda de termos de devido processo legal e etc, liberdade de expressão que já aconteceu no Brasil, enfim. Meio louco, né? Inclusão de grupos historicamente marginalizados. Ok, hoje em dia tem deputado usando cocar. Entendi. Tá. Não, então tudo isso... Eu não sei até que ponto isso é inclusão, podemos encerrar o vídeo, né? Tem um deputado com cocar na Câmara, então foda-se. Tem mais de um, tem dois. Duas. Então, na verdade, o Daniel Vorcaro, tudo que ele fez está justificado, né? Sim. Enfim, estado de bem-estar social, criação barra constitucionalização de políticas universais como o Sistema Único de Saúde, beleza. Ok, instituições de controle, Ministério Público Independente, Defensores e Tribunais de Contas fortalecidos. O Tribunal de Contas não funciona, né? Inclusive a aberração total aí, especialmente dos municípios. Os municipais, os poucos que tem. Pois é. E aí, todo esse aspecto legal de combate a crimes, etc. Tem estatísticas aqui que a gente vai trazer que a gente questionável até que ponto estão verdadeiramente funcionando, né? O MP também anda meio malucão, né? As prioridades do MP estão meio... Maior capacidade de fiscalização do executivo e combate de abusos. Claramente não, né? Combater não, né? Ficar sabendo, acho que a gente sabe mais. Ainda, né? Por enquanto. Descentralização federativa. Mais autonomia para estados e municípios. Isso é uma merda. Bullshit. Isso é uma merda. Isso só é ruim mesmo. Incentivo à participação local e controle social também. Bullshit do caralho. Não vi, não. Não sei o que é isso. Não sei. Tá todo mundo envolvido na política municipal hoje em dia, graças à Constituição de 88, pelo amor de Deus, né? Pois é. Estabilidade democrática, regras claras de alternância de poder e proteção contra retrocesso autoritário. Isso, nothing burger, isso não significa nada, entendeu? Base institucional que atravessou crises políticas sem rupturas. Então é isso, né? Ainda não rompeu, né? Isso não é um pró, né? Vamos ser sinceros. Isso só é um pró até romper, né? Sinceramente, eu achei que o ChatGPT ia conseguir defender melhor a Constituição de 88, cara. Eu também achei. Mas tá ficando difícil mesmo, né? Tá ficando difícil, né? E aí, enfim. O resto a gente já falou sobre isso, né? Cara, mano, tá difícil, cara. Eu acho que a gente pode pegar uns dados aqui sobre como que, na verdade, as coisas têm piorado muito, né? Então, talvez o mais óbvio de todos é esse aqui, cara. Essa estatística aqui, ela vem de uns caras meio do desarmamento, mas... Enfim, isso não é particularmente uma pauta que não é muito cara pra mim. Mas o negócio é o seguinte, cara. Olha como a taxa de homicídio evoluiu no Brasil desde 1980, sabe? Então ela já estava aumentando antes da Constituição de 88 emergir. Então, aqui, em 1980, a taxa de homicídio era de 11 por 100 mil. O que é bem baixo. Relativamente até, né? Baixo, né? Relativamente... Para níveis latino-americanos é considerado baixo. E aí, cara, começou a subir nos anos 80. Aí a Constituição de 88 é a partir daqui e só continua a subir. Continua a subir. Hoje em dia, aí essa estatística ela termina em 2018. E aí, se você ver o que aconteceu desde 2018, ela chegou a dar uma queda nos anos da pandemia e depois voltou a subir. Mas a grande parada pra mim cara, essa queda provavelmente tem muito a ver com o fato que os homicídios em São Paulo baixaram muito. Só que a gente meio que sabe por que os homicídios em São Paulo baixaram, sabe? Não é por causa de... Não foi nenhum fator, tipo, intencional, sabe? Porque... Pela própria forma como a política penal e de combate a crime é feito no Brasil, seria muito improvável que só São Paulo tivesse baixado nada, entendeu? O que São Paulo tem do ponto de vista criminal que é diferente de todos os outros estados? É cabuloso falar sobre isso. Exato, mas uma coisa cabulosa. É dominado por uma instituição... É literalmente o diálogo cabuloso, né? Como assim? Que é a aproximação da política paulista com... Então, eu acho que não precisa nem falar da aproximação da política, mas a parada é... Com um comando. Sim. O estado de São Paulo é dominado por uma única facção criminosa que é menos violenta do que a do Rio.
que é do resto do Brasil também, e as outras que são mais parecidas com a do Rio de Janeiro do que a de lá. Então o homicídio lá caiu. Eu imagino que isso tenha levado a uma queda de homicídio no resto do Brasil, mas a gente sabe que São Paulo não é um estado seguro. Não é, pô. É uma mentira. Tipo, essa ideia de que nosso São Paulo é um lugar muito seguro é absurdo. Talvez o interior até seja, não conheço. Mas a cidade em si, porra, Não, quantidade de assalto, latrocínio, homicídio aleatório, invasão à casa, etc., que tem, é uma grandiosidade. É um princípio malufista, né, que tá vigente aí nesse acordo, mas é uma coisa, só não mata, entendeu? Faz o que... faz tal, mas não mata, entendeu? Então, em São Paulo acontece tudo menos homicídio mesmo. Só que se você vai na cidade de São Paulo, você tem contato com o paulista mesmo, talvez a periferia deles eu não sei comparar tão bem. Mas, cara, a violência ela é muito mais distribuída pela cidade. Então tem muito roubo à casa, tem muito assalto com violência, tem muito roubo no geral, entendeu? O paulista é muito roubado, cara. Sim. E aí de novo vai falar, você tá falando isso como carioca, o Rio de Janeiro é muito mais perigoso. Rio de Janeiro morre muito mais gente, só que a violência é mais segregada também, entendeu? Exato, então, exato. Tipo, e de novo, né? Se você abrisse taxa de homicídio, você ia entender que não é uma métrica de violência como você imagina que é, né? Não é tipo... Ainda mais no Brasil, né? Talvez no Exato. primeiro mundo seja. Exatamente, né? Pra Noruega talvez funcione bem, mas o grosso dos homicídios no Brasil, né? Eles são troca de tiro. Entre bandidos. Ou com a polícia, entendeu? Então as pessoas morrem na condição de confronto mesmo. E uma parte ali realmente são pessoas que são vítimas de crimes, né? Crimes passionais, mas também muitas vezes tipo latrocínios, etc. Isso é uma métrica de violência. Só que a realidade, cara, é que no fim das contas o homicídio mede muito mais onde tem conflito, onde o crime tá centralizado e organizado e onde o crime tá desorganizado. Então se você olhar a Bahia, que eu acho que é o estado que tem maior taxa de homicídio, não acho que nem é o maior não, mas é um dos maiores, você vai ver, é um lugar onde o crime está desorganizado. Ele está em conflito entre si, ele está em conflito com a população, ele não tem normas bem estabelecidas para ocupar o território onde ele está. A gente fez um episódio sobre isso, que falava da diferença da colonização versus, tipo, você tomar o morro. Se eu tenho uma organização criminosa que colonizou o lugar e não é ameaçada, é uma coisa. Ela mata Agora, pouco. se tem múltiplas organizações criminosas que uma tem que meio que conquistar o território da outra, aí, cara, aí vai ter homicídio, entendeu? Vai ter homicídio pra caralho, entendeu? Esse que no Brasil acaba sendo o grande indicativo da taxa de homicídio. Mas, de qualquer forma, com o aumento da taxa de homicídio, você deve presumir também que, então o crime tá aumentando, né, e tal. Mas por que tá diminuindo, Anton? Porque, cara, crime também tem uma questão demográfica no crime, então se você é velho, você não pratica crime, então necessariamente é provável que a taxa de homicídios, os indicadores de violência no Brasil vão melhorar por uma questão de envelhecimento da população. Exato. Cara, qualquer estatística de crime você vê. Quem tem uma demografia muito específica comete crime. É tipo homens entre 16 e 30 anos, assim. Se você não é um homem entre 16 e 30 anos, a chance de você matar alguém é, tipo, ridiculamente baixa. Exato. Então, se você tem menos pessoas nesse perfil, né? Tem outras questões sociais também que podem facilitar o cara a ir para o crime. É muito ligado também à família quebrada, né? Então, o cara ter crescido sem um pai. Mas, no geral, assim, é isso. Então, a população envelheceu, o país fica mais seguro. Mas também, hoje em dia, cara, a gente está vivendo um período de franca expansão, de franca colonização do crime organizado. Então, o que o especialista de segurança pública, né, ainda não tem muito dado para embasar isso, mas acho que a impressão que está ficando cada vez mais é que o Rio é meio que a incubadora do crime organizado, né? Ele é incubadora de algumas facções, e aí está passando um processo de colonização dos rincões do país. Quando esses caras chegam, muitas vezes é uma coisa não sem conflito. Ele só chega na cidade e fala, eu mando aqui agora e você paga dinheiro para mim. Isso aumenta o homicídio? Não. Isso aumenta crime, violência, poder, né, de influência. Violação de direitos. Violação fundamental pra caralho, entendeu? Então, ainda não tem uma métrica numérica para medir isso, né? Provavelmente, eu acho que eventualmente as pessoas vão começar a debater área ocupada mesmo, né? Esse é o número que a gente quer, né? Qual o percentual de área no Brasil que está ocupado, ou então de pessoas que estão sob a influência do tráfico. Aí você vai perceber que, disparou. Pois é, enfim, de outras métricas aqui. Custo dos super salários dos magistrados aumentou em 49,3% em 2024 em relação ao ano anterior. Então, literalmente, cara, de um ano, o gasto em super salários aumentou em quase 50%, cara. Em um ano, de 2023 para 2024. E eu acho que isso pra mim é outra manifestação de saque, sabe? De você ter uma elite política não é nem política, ela é só estatal, governamental, que só tá saqueando o Tesouro Nacional, que são juízes e o Ministério Público, né? Então, tipo, juiz, promotor e procurador do Ministério Público. Só tá, cara, saqueando a parada, entendeu? Então, não tá nem aí que meio que cada vez tem menos dinheiro
pra fazer investimentos em obras, investimentos pra melhorar a vida do cidadão médio, mano, os caras só estão, mano, sugando o máximo possível, violando um teto constitucional que eles deveriam respeitar e, mano, que se dane, entendeu? Exato. Cara, a percepção geral, assim, acho que todas as instituições da República já perceberam que essa pactuação não vai a lugar nenhum, cara. Não tem muito o que ser feito e você tem muito pouco ganho em fazer o teu trabalho com lisura, porque nas instâncias mais altas, nas mais baixas, o povo tá alheio, etc. Então, vale a pena mesmo, cara, você saquear o quanto você puder. E mais ainda também, né? O governo federal facilita, incentiva, os juízes no STF, no STJ operam também como articuladores de classe, então eles são corporativistas ao extremo, assim, né? Então, meio que uma forma também de você gerar uma boa vontade da categoria. Então, cara, tá aumentando o pagamento do cara ali, porra, ele tá contigo, entendeu? E dos juízes, né? Os poucos juízes que eu conheço, cara, é unânime, assim. Eles falam, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca ganhei tanto dinheiro. Eu nem posso falar mal do Lula. Eu nem tenho coragem de falar mal do Lula, porque a minha vida melhorou, assim, a minha qualidade de vida melhorou tanto. E aí você vê, né, como as instituições, elas... Isso não é uma forma corrupção enquanto tipo penal, nem prevaricação, nem não tem nada ilegal nisso, mas ele mostra a degradação mesmo dos valores republicanos. Então, você está disposto a pagar melhor o juiz, os juízes estão dispostos a se remunerar mais do que eles deveriam poder, né, receber, porque foda-se, entendeu? Exato. Por que não, na verdade? Exato, é o né? bem comum. Mano, que se dane o bem comum, entendeu? Eu quero o bem privado, eu quero o meu bem, mano. Exato. Sabe? Ah, pô, mas o teto é 45 mil? 45 mil dá pra você viver muitíssimo bem, obrigado, no Brasil. Foda-se. Quero ganhar 100 mil, 200 mil, 1 milhão, mano. 120 mil. Pois é. Enfim, de outros dados. Tem esse dado aqui, que a gente até falou literalmente no último vídeo, que é... Ah, não, pô, mas a economia brasileira pelo menos cresceu, né? Teve o boom no governo Lula 1 e etc. É tipo, cara... talvez a métrica mais importante de, tipo, quão boa a sua economia o Brasil tá crescendo numa taxa comicamente baixa, cara. Que é a questão da produtividade, sabe? Então, produtividade por hora trabalhada. Porque se você só mede o PIB, é ruim, porque tem coisas como, tipo, aumento do... tem um aumento do número de pessoas, tem um aumento do número de trabalhadores, que é uma coisa também que... Questões demográficas influenciam nisso, sabe? Então, por exemplo, quando a idade média de um país é 14 anos, e a pirâmide é propriamente uma pirâmide demográfica, a maioria das pessoas daquele país, ela nem sequer trabalha. Então, o PIB per capita, na verdade, você tem o PIB, que é quanto produto os trabalhadores geram, e per capita, que é quantas pessoas você vai dividir. Você está diminuindo o número pequeno de trabalhadores por uma base muito grande. Se essa base envelhece, você tem uma porcentagem maior da população na idade produtiva e, em geral, as pessoas são mais e mais produtivas até uns 50 e tantos anos, entendeu? Então o envelhecimento, ele meio que gera um fator também. Enfim, isso, na verdade, a produtividade do trabalho, esse fator até seria incorporado. Mas o fato é, produtividade por hora trabalhada do Brasil só tá uma merda, cara. Cresceu menos do que a global. O Brasil foi superado, né? Isso desde os anos 90, cara. Isso aqui é tipo isso aqui é o indictment máximo de economia. Cara, a economia do Brasil só não está evoluindo, entendeu? Não está evoluindo. Sim. E aí, na medida que tem alguns ganhos sociais, o ganho social não é porque o bolo tá crescendo, entendeu? O ganho social é por causa disso aqui. Government consumption como percentual do PIB, né? Então, despesa de consumo final do governo, percentual do PIB. Então, você vê, em 84 era cerca de 10%, e aí dá um salto absurdo na época da redemocratização, entendeu? Com a Constituição, aí pula para 20%, e hoje em dia tá nesse patamar altíssimo. Então, cara, o governo só é responsável cada vez mais por uma parcela maior da economia brasileira, e isso é realmente bom? Não é, sabe? Não é bom, isso não é uma coisa boa. Claramente não está funcionando, né? O Brasil, não está funcionando. A economia brasileira, ela, cara, patina, né? Patina. De novo, esse é o clichê, né? Volta da gente lá na época da Copa do Mundo, nas Olimpíadas, o Brasil... Will Brazil take off? Aquela capa famosa, né? Da Times, do The Economist, né? Que era o Cristo Redentor decolando, né? Brasil takes off, né? Brasil takes off. E aí já foi até o Has Brazil Blown It, né? Enfim, eu não... É real essa segunda capa? Eu acho que é, cara. Caralho, que disso, hein? Pois é, meu irmão. Pois é. Mas, enfim, a gente era garoto na época de novo, parecendo um Anca falando aqui, né? Mas a gente era garoto e nessa capa do Brasil Takes Off. Fala, cara, agora vai, hein? Desbloqueou, agora a economia brasileira vai, caralho, tunar, vai explodir, vai abrir muito, né? Vai ter muita exposição internacional, vai estar muito aquecida pelas obras, pelo turismo. E agora vai. Só que
Claramente não foi, né? A sensação, assim, inclusive, cara, é que as oportunidades elas estão minguando, né? Então, Sim. a nível de indivíduo, né? A gente fala muito sobre como tá tendo uma degradação. Isso é um fenômeno global até certa parte, né? Até certo nível. Uma degradação do status de classe média, né? No Brasil. Então, você hoje em dia tem cada vez menos carreiras que podem te proporcionar uma vida de classe média ou classe média alta. Ah, mas por que isso importa, etc. Cara, é importante, entendeu? Isso é fundamental, pô. É fundamental pra Se você não pode democracia ser classe mesmo. média, fudeu, brother. Você é um aristocrata ou você é um escravo. Você realmente quer que seu país seja assim, entendeu? Não, e mais, ó, a classe média é meio garantidor da democracia também, muitas vezes, né? Então, porra, se você tem uma elite super poderosa, de uma democracia que funciona, tá? E eu sei que, historicamente, talvez o papel da classe média brasileira não tenha sido necessariamente compromisso com a democracia, mas enfim. Se você tem uma sociedade que é tipo de, porra, barões, multibilionários, e tipo, lumpesinato, uma galera incapaz de se autogovernar, recebendo subsídio, você pode, em nome, ter um status, tipo, um estado de democracia. Né? Você pode. Tá lá escrito República Democrática. Mas na prática, porra, qual é a capacidade que essas pessoas têm de impactar as decisões do governo? É basicamente nula, né? Além de que eu acho que é um medidor também de, cara, de saúde, assim, de uma população, né? Eu sei, profissional liberal de centro urbano, em muitos sentidos, ele é indispensável para a cultura de um país, para meio que a visão que o mundo tem de um país, né? Dado que a elite não necessariamente é tão global ou não necessariamente é feita pública, mas é o cara que o gringo vai conhecer, entendeu? Então, é também o extrato que mostra a ascensão social, né? Onde o cara que necessariamente ascendeu socialmente vai acabar posicionado. Então, cada vez menos você tem esse tipo de oportunidade. As carreiras, elas parecem cada vez menos atrativas. A gente já falou como passou por uma banalização. Talvez tenha sobrado o quê? Médico, mercado financeiro, um bom concurso público, né? Alto funcionalismo público. E talvez, cara, uma coisa ou outra, um ângulo ou outro, empreendedorismo, talvez. Mas, via de regra, deu pra ver, assim. Meio que a degradação de muitas carreiras. Isso vem junto com massificação de diplomas, etc. A gente já fez episódio sobre isso, não vale a pena voltar. Mas, cara, é muito preocupante, assim, né? O Brasil melhorou em relação a 88? Cara, provavelmente você vai ter dados para embasar que sim, mas comparativamente, né? No grande teatro das nações, o Brasil tem uma performance de merda, assim, foi uma coisa pífia, sabe? Pífia. Pois é. E aí, cara, tem estatísticas que você poderia levantar que diriam, principalmente na época do Lula, mas também no FHC, que a vida do brasileiro mais pobre melhorou através dos programas de assistência social e esse tipo de coisa. E aí eu digo, tudo bem, isso é verdade, sabe? Mas a vida dele melhorou só materialmente. E tanto que hoje em dia, cara, grande parte dos problemas de você ser pobre no Brasil não é exatamente um problema material, sacou? Tipo, não é que você não tem grana pra comprar coisas, sacou? É que a qualidade daquilo que você teria acesso das coisas que são públicas só é muito degradada e as instituições privadas que ainda conseguem manter um certo nível de qualidade são muito caras e você não vai ter acesso. E aí entra de novo no problema da degradação da classe média. Então, por exemplo, eu me lembro, cara, teve uma live que a gente fez que eu tava literalmente falando isso, cara, como que cada vez mais pra geração Z no Brasil é muito difícil você ser classe média. E aí, dentre os exemplos que eu falei, pô, você morar numa casa, num lugar seguro, o seu filho ter uma educação boa, etc. E aí um cara fez um comentário falando, pô, esse pessoal é um retardado. Desde quando você botar seu filho no colégio de playboy e morar num condomínio fechado é coisa de classe média, sempre foi coisa de rico. É tipo, cara, você entende... Esse cara, ele meio que entendeu o que eu tô falando, mas ele não teve o pulo do gato. O ponto é... Não era pra ser o caso de que pra você ter uma educação de qualidade, você tem que pagar um colégio privado pro teu filho. Não era pra ser o caso de pra você morar num lugar com segurança, você tem que morar num condomínio privado. Não era pra ser assim. E não era assim, entendeu? Então, tipo... Voltando pra esse gráfico aqui... Cara, você fala com qualquer pessoa que... Sei lá, no Rio de Janeiro isso é bizarramente claro. Que viveu nessa época aqui nos anos 80 e até nos anos 90. Que era tipo... Cara, você podia morar numa região que não era uma das regiões mais ricas, sabe? Tinha meio que bairros de classe média que você podia ter uma casa, mano, grande, literalmente grande, mas mesmo que não fosse grande, uma casa de um tamanho respeitável, que não fosse um estúdio de 20 metros quadrados, era seguro, suave, sabe? Você podia ter teu filho, você sabia que teu filho não iria ser aliciado pra entrar na porra de uma facção criminosa e ser morto com 25 anos, sabe? E... a educação pública, ela era uma coisa maravilhosa? Não era. Mas ela não era o lixo, a merda que ela é hoje, entendeu? E do nível de, tipo, o teu filho estuda com um bando de marginal no colégio, que é uma coisa que acontece muito no Rio de Janeiro. Aí, beleza, em lugares no interior do Brasil pode não estar assim.
Ainda. Porque tudo que acontece no Rio é só uma questão de tempo até acontecer na tua cidade. Quanto mais parecida a tua cidade for com o Rio, mais rápido isso vai acontecer. Talvez lá no interior de Santa Catarina demore muito tempo pra acontecer. Mas, cara, vai chegar. Porque o Rio nem foi o primeiro lugar que isso aconteceu. Isso aconteceu primeiro nos Estados Unidos, aconteceu primeiro lá em Detroit, esses lugares. Aconteceu primeiro em lugares da Europa, entendeu? Então, Sim. lugares que eram muito mais elevados do que o Rio de Janeiro decaíram pro nível de merda. O Rio, talvez nos anos 50, 60, era a melhor cidade do Brasil, decaiu pra merda que é hoje. E a sua cidade, que é um pouquinho mais, tipo, uma cidade de classe média, vai acontecer isso ao mesmo tempo. É interior, né? Exato. Então, um grande ponto não é que, tipo, não, nossa, mas, pô, nunca foi o caso que todo mundo no Brasil teve acesso às coisas de rico. Não, mas o ponto é, pra você ter uma qualidade tolerável, você não precisava ser rico. E o ponto é justamente esse. Eu acho que a coisa degrada justamente nos vácuos onde a gente não consegue medir bem, né? Exato. Então é natural, na verdade, né? Você não consegue monitorar, então você permite que a coisa piore. Desses 3 elementos ou 4 elementos que você levantou, cara, poucos deles você consegue medir, na verdade. Quando eu falo com, tipo, meus avós e tal, eles estudaram em colégios públicos no interior do estado do Rio de Janeiro, todos eles falaram que era suave. Era de boa, né? Era de boa, entendeu? Segurança é um caso bem claro, né? Não, isso aí dá pra medir. Estratosférico, né? Segurança dá pra medir, dá pra ver, todo mundo sabe. É o problema, né? É o problema mais percebido, mais entendido, mais compreendido no âmago do brasileiro, mas a lei não tem os meios, cara, pra exercer a vontade do povo. Então, assim, isso pra mim é um dos pontos, cara, puta, isso é das coisas que tem que mudar pra já, assim. Só a segurança pública já ser um desbloqueio de tantas coisas, sabe? Sim. De desbloquear não só uma métrica de qualidade de vida que as pessoas não conseguem medir, que é a parada de você sair de casa em segurança e não viver com medo. Como também, cara, tem um impacto bizarro em educação e cultura também, né? Você eliminou, não existe mais traficante no Brasil. Existe funk de traficante? Existe pupilos do tráfico na escola? Existem garotos que ameaçam professores, dão porrada em professor em escola pública? O teu filho está sujeito à influência desse tipo de elemento na cultura e na vida? Não. Então você vê como a tua vida só melhora, só que você não tem os meios para medir isso. Tem a questão da natalidade, que é um problema global, a Constituição de 88. Nem ela foi redigida no momento que isso nem era uma questão. Na verdade, o inverso era uma questão, né? Exato. Você tinha medo da sobrepopulação. Exato, o nego tinha medos malthusianos, né? Hoje a gente tem o terror oposto. Então, cara, a minha cartinha pro Papai Noel, que eu ainda não mandei, eu vou pedir para ele uma nova cartinha constitucional, cara. Sim. E eu sugiro que você faça a mesma coisa aí em casa também. Cara, pra mim uma coisa muito importante cara, a ideia de que que o Brasil hoje ele vive um regime democrático é altamente questionável pela parada da compra de votos, sabe? E tipo, tem estudo, alguém fez algum estudo, cara, que comprovava que os lugares que o Centrão era mais eleito tinha mais reportagem de compra de voto, não é? Você lembra? Eu me lembro das pessoas discutindo isso no Twitter e, cara, o Centrão só cresce, né, cara? Eleição após eleição, tem 2 notícias. Primeiro, a direita cresce, depois o Centrão cresce. Quem foi o partido que mais performou bem na última eleição, 2024? Foi o PSD, que é dos partidos Centrão, tipo, Centrão vê ao cubo, assim, uma coisa absurda. Então, cara, sabe, por que a gente vai ficar preso na Constituição de 88 se ninguém meio que acredita nela, sabe? Tipo, os magistrados estão sugando o máximo possível. Os políticos, enfim, até essas figuras semi-políticas, assim, né? O Xandão é um magistrado. Viva como político, sofra como político também. Exato. Né? Também não acredita nela pela forma que ele age. O legislativo, o executivo não acredita. Cara, a gente tem que pensar numa coisa diferente, entendeu? E pra mim, a parte mais importante, que é o que eu discordaria, por exemplo, do que seria a visão hiperinstitucionalista, sabe? Que atribuem o atual estado de coisas a um desenho institucional, é que não é exatamente um desenho institucional, entendeu? É quase que um problema de ideário e um problema de pessoas. Então, tipo, desculpa, você pode ter as ideias mais lindas do mundo. Se o Alcolumbre tiver poder nesse mundo, não vai dar certo, cara. Ele vai alcolumbrizar a sua ideia. Ele vai alcolumbrizar a sua ideia, vai edinaldizar a tua ideia. Exato. E não é nem pra pick on Alcolumbre necessariamente, é só porque o exemplo dele é o mais escrachado. Que ele é um senador do Amapá. É um estado que tem 800 mil pessoas. Cara, tem bairros, tem áreas de São Paulo que tem mais gente do que o Amapá inteiro. E ele é um senador de lá, entendeu? Lá tem 3 senadores. Esse cara é o presidente do Senado. Pelo amor de Deus. Mas ele representa uma coisa, que é estados pequenos, que a vida das pessoas... Que não é nem necessariamente a vida das pessoas, mas a atuação do Estado neles é horrível. É uma coisa
do patrimonialismo mais negativo possível do político, só tá enganando a população pra ele enriquecer, usurpar poder pra si. E aí a política brasileira botou esses caras no comando da República, pelo amor de Deus, cara. Isso tem que mudar pra ontem. E os ideais, por exemplo, quando o ChatGPT aqui, cara, fala sobre... caraca, o Ministério Público, as defensorias... E, enfim, Tribunal de Contas é uma piada, né? Mas o Ministério Público Independente, Defensoria Fortalecida, é tipo... Cara, mas o que a Defensoria e o Ministério Público tá fazendo realmente de bom, sabe? Tipo, o Ministério Público tá numa... não, talvez colocar essa conta no Ministério Público seja exagerado. O establishment penal brasileiro, ele tá de esquerda, tá numa coisa tipo... A gente tem que combater os incels e o feminicídio e tal. Tipo, cara, quem faz feminicídio é tipo traficante, cara. O mesmo grupo de pessoas que comete o feminicídio é o mesmo grupo de pessoas que comete tráfico. E vocês estão falando de incel, cara, sabe? Tipo, grande sobreposição, né? Tipo, porra... não, completamente retardado. É uma retardado. Piada, entendeu? É completamente retardado. Mas dos processos retardados também, né? A gente descobriu o processo da Isabela Cepa, que foi um negócio retardado. Exato, o Ministério Público processando ela o ativismo do MP em algumas pautas uma perda de tempo. Não só uma perda de tempo, isso é tóxico também pra República, entendeu? Porque a causa injusta, ela diminui a causa justa, né? Cada erro anula um acerto. Não é a prova onde tem certo e errado, né? É aquela prova onde o erro anula o acerto, sabe? Sim. E aí, cada vez mais a gente tem se aprofundado nessa também nas temáticas esquizofrênicas. Assim, cara, as questões do Brasil de verdade são muito profundas também. E aí, eu não acho que então chama a Constituinte amanhã, semana que vem. Vamos pensar de novo, cara. Porque senão eu ia ter o problema do Alcolumbre ia fazer a Constituinte, entendeu? O emissário do Amapá, né? Que quem fosse, né? O homem do Alcolumbre, ele ia, amapaezar a nossa lei, né? Então a ideia, cara, é que a gente precisa de um ciclo de aprofundamento de crise, talvez de conscientização, sabe? Eu acho que precisa deixar bem claro quais são os problemas, tipo, aonde falha. Sim. Sabe? Mas eu acho uma coisa muito importante, principalmente nos círculos mais educados, assim, com prestígio institucional, etc., tem que reconhecer, tipo, primeiro, as promessas da Constituição de 88 falharam, então a gente vive num regime que não é democrático, longe de ser democrático por causa de todos os problemas das compras de votos. As promessas da Constituição de 88 de direitos e etc. foram pro cacete. A ideia de que, tipo, nossa, os militares eram um grupo de pessoas chulas que mandavam no Brasil e agora com a Constituição de 88 a gente vai poder ter homens iluminados mandando nele. Foi pro caralho. Alcolumbre é um exemplo disso. Então, tipo, você, uma pessoa que estuda numa universidade, tem um emprego bom, etc. Cara, você tá refém, cara. Você tá refém de pessoas como o Alcolumbre. Esse episódio virou um grande episódio de hate ao Alcolumbre. E a parada pra mim não é nem um bagulho pessoal, sabe? Tipo, pra mim não é uma parada pessoal. Tipo, eu não odeio o Alcolumbre individualmente, mais do que eu odeio várias outras pessoas, tipo, do círculo dele. É só porque ele é o símbolo perfeito da parada. É tipo, cara, se você é um brasileiro inteligente, competente, trabalhador, tem algum espírito cívico republicano de, tipo, prezar pela coisa pública, pela res pública, cara, você é refém. Você é refém do sistema político comandado por sanguessugas, cara. E você tem que reconhecer isso, cara, que tem que rolar uma mudança muito profunda, sabe? E tem que entender, cara, também que não tem mecanismo disposto de regeneração, entendeu? Então, a gente tá vivendo um espiral de decadência, entendeu? Não é uma espiral porque, na verdade, tá abrindo mais, né? Tá, tipo, abarcando cada vez mais coisas, né? Cada vez que a gente passa por um escândalo desse, as coisas se aprofundam, elas vão ficando mais distorcidas, mais decadentes. E é notável, né? Não só a decadência do nível mesmo das pessoas envolvidas com política. Então, cara, você vê isso em Brasília, definitivamente vê. Você deve ver isso mais ainda a nível estadual. Você deve ver mais ainda a nível municipal, entendeu? Então as coisas, os tipos, né, que estão envolvidos com política estão cada vez mais torpes, cada vez mais mal intencionados, cínicos mesmo. E aí você não deve nutrir no seu coraçãozinho a expectativa de que vai ter um FHC de novo, entendeu? Exato, tipo, ou cara, algo... Não vai voltar. É isso, mano. O FHC, pra todos os efeitos, tá morto. Ele não vai voltar. Não vai ter um FHC de novo. Ele tá vivo ainda. Tipo, não vai ter um grupo de pessoas igual o FHC juntou. Não. Ai, nossa, Pércio Arida, Gustavo Franco, sabe? Não. Armínio Fraga, tipo, de uma baixa. Esses caras nunca vão voltar pro governo. Não, acabou. Enquanto a merda da Constituição estiver aí. E eu digo, mas... E aí o cara de esquerda poderia ficar, mas eles são todos neoliberais. Cara... por exemplo, bro. O Rubens Paiva também, um cara tipo Rubens Paiva, engenheiro, Darcy etc. Ribeiro. Darcy Ribeiro também Leonel nunca de vão Moura voltar. Brizola. Pior cara dos anos 90, que era menos burro do que o que tem hoje, entendeu? Cara. Não tem volta. Direita, esquerda.
é decadência, é degradação, a menos que você esteja disposto a, cara, apoiar uma alternativa, entendeu? Refundacional, disruptiva, né? Eu não tô dizendo pra antidemocrática, que seja democrática. Eu gostaria, na verdade, que as coisas fossem resolvidas à francesa. Tem que ser da forma mais tranquila possível, entendeu? Eu gostaria que fosse a resolução à francesa. Cara, essa porra tá ingovernável, sabe? Ninguém consegue resolver esta merda. Não tem homem nesse país que possa dar conta dessa pica, sabe? Ninguém é grande o suficiente. Não tem um Alexandre no nosso tempo, não tem um César no nosso tempo, não tem nada. Então vamos juntar todo mundo aqui, vamos ser bem honestos, pelo menos nesse momento aqui, vamos ser bem honestos sobre os problemas. Vamos endereçar diretamente os problemas e montar um novo arranjo institucional. Cara, a Constituição americana foi feita literalmente assim, né? Então, por exemplo, quando os Estados Unidos se tornou independente, o primeiro governo dele não é a Constituição, porque, pra quem sabe a história dos Estados Unidos, o timeline é a independência em 76, a guerra termina mais ou menos em 1780, mas a Constituição é só em 88. O que eles ficaram fazendo nesses 8 anos entre a guerra e a Constituição? Eles tinham outro governo, era o Artigos da Confederação, e aí o governo só não funcionava. Aí juntou John Adams, o Alexander Hamilton, o George Washington, etc. E juntaram, cara, vamos escrever junto aqui uma parada para um governo realmente funcionar e tal. E aí deram na mão do George Washington, e aí o George Washington tocou junto com o Alexander Hamilton e tal. E aí fizeram um governo... Cara, talvez um dos governos mais sucedidos da história, né? Dado que ele literalmente conquistou o mundo 150 anos depois. O governo sem oposição também, né? Foi uma coisa de... Cara, a gente tem que fazer essa porra funcionar, entendeu? E você tinha meio que as tensões entre, eu sou da Virgínia, a Virgínia é muito importante para estar submetida a algo maior, eu sou de Rhode Island, eu gosto de comércio com o Caribe, etc. Esse tipo de merda, assim, essas questões menores, o cara fala, cara, não tá funcionando. Vamos juntar, vamos ser bem honestos mesmo sobre o diagnóstico dos problemas e vamos construir, né, uma lei que vá reger o nosso país que possa endereçar diretamente. Então, cara, tem a questão de segurança pública, tem a questão carioca, o Rio de Janeiro não tem um tratamento adequado, né? Ele é um ativo nacional em decadência. Você tem a questão da produtividade, você tem a questão do gasto público, você tem a questão da compra de votos, você tem a questão da falência do pacto federativo, né? Ele ser mal distribuído, ele ser os recursos serem mal alocados. E tem uma pletora de problemas, tem uma porrada de problemas, de horrores possíveis, entendeu? Que substituem o horror substituem já o horror da ditadura, entendeu? E eu não vou negar que foi horrível. Porra, caralho, imagina, você ser detido em casa, sem saber a acusação, te encherem de porrada, você ficar preso um mês, ficar sendo torturado, ficar sendo ofendido, depois ser solto, ou às vezes nem ser solto, morrer, e a tua família nunca ter acesso nem ao teu cadáver, né? O dilema do direito à família ao corpo, o dilema mais antigo, o drama mais antigo de todos, antigo, né? Entendeu? Você ter isso desrespeitado, deve ter sido uma merda, deve ter sido horrível mesmo. Só que eu tenho medo de outras coisas, já. Tenho medo do meu filho, ser assassinado, tenho medo do meu filho entrar no tráfico, eu tenho medo do país ficar estagnado e passar por um empobrecimento gradual, decadente, e a coisa só perdendo complexidade, virar uma merda, virar um Moçambique, um Angola da vida, entendeu? Eu tenho outros medos, no geral, entendeu? Sim. Então... E a ideia de que, não, mas o Brasil é Angola, o Brasil é Moçambique. Cara, o Brasil não é isso. O Brasil é bem mais do que isso. O Brasil é muito maior do que isso. E com todo respeito a esses dois países, inclusive, né? Exato, mas, sabe, essa ideia de que, caraca, o Brasil é um país terceiro mundo, a gente tá fadado a ser, sabe, a Bolívia pra sempre e tal. Não é, cara. O Brasil é muito melhor do que qualquer um desses países. Dos países do sul global, o Brasil é o melhor. É literalmente o melhor, sabe? É o que concentra... Cara, é o maior... Enfim, exclui a Índia, né? É o maior, é o que tem, tipo... é o que teve uma pulsão artística, cultural mais expressiva, é o que tem melhor capital. capital. O Brasil é maior área, que a Índia. Eu sei, mas é porque a área é meio irrelevante, na minha opinião. Mas é o maior, é o que teve maior pulsão cultural artística ao longo do século XIX, do século XX. É o que tem capacidade, tipo, técnica em geral incrível, avanços científicos. Cara, o Brasil é, tipo, um país completo. Mas é um milagre, porra. O Brasil é um país completo. O Brasil era pra ser um dos grandes países do mundo. Ele não é porque, cara, é muito mal gerido. Mas tem muito potencial, entendeu? Então nada desse negócio de, tipo... a única saída do Brasil é o aeroporto. Se você quiser ir embora... Boa sorte, cara. Tipo, porra, sabe? Foda-se. Se você quiser ser um cidadão de segunda classe nos países europeus e americanos que estão cada vez ficando mais xenófobos, parabéns, tá porra, ligado? se você... Mas, tipo, fique... Se você quiser ser escravizado voluntariamente numa economia de primeiro mundo, cara... You do you, entendeu? Boa sorte. Exato. Mas... Boa sorte procurando sua loura ucraniana. Exato, mano. Mas, cara, você tem uma pátria, você tem uma nação. Você pertence. Exato, você pertence a essa terra. A essas tradições, essa cultura, entendeu, cara? E, cara... Eu te convoco. Exato. Faça alguma merda.
E as coisas mudam também, né? O pessoal tem que ter essa noção. Cara, tudo muda. Heráclito. Você falou do Sófocles, eu vou falar do Heráclito aqui. Boa. Sabe, nenhum regime brasileiro durou pra sempre. A Constituição de 88 tem 37 anos, beleza. Os militares ficaram 21 anos no poder. A República Populista ficou menos de 20 anos, ficou só 19. O Getúlio ficou 15. A República Velha ficou o quê? Uns 32 anos. Antes disso, nem o Império do Dom Pedro II durou tanto tempo assim. Cara, tudo tá sempre mudando, tá tudo sempre em fluxo. Então, cara, E as coisas mudam think rápido, big, né? sabe? Seja otimista. Não, e as coisas mudam devagar até elas mudarem rápido. Aí quando elas mudam rápido, elas mudam muito rápido. Aí depois elas eventualmente param de mudar de novo, entendeu? Mas você tem que imaginar que em termos de política, né, a mudança é como o Lenin colocou, né? É assim, ó. Exato. Mudança. E mudança por tempo, é assim, ó. E aí, cara, eventualmente vai chegar a hora da mudança, entendeu? A gente provavelmente tá vivendo um fim de ciclo, assim, cara. As Exato. pessoas devem ele estar pode se olhando. demorar, ele pode demorar muito pra acabar, né? É. Que é tipo, meio que aquela parada, a árvore morre. E ela demora muito pra cair. Exato. Mas eu imagino, cara, que as pessoas em Brasília devem estar se entreolhando também. Tipo, caralho. O que a gente tá fazendo, cara? Ela não deve ter muito mais confiança de manter isso, não. Mas o mais importante, cara, é que você não só se convença de que não vai melhorar se ninguém fizer nada. E que mais do que isso também, você precisa convencer as pessoas que vieram antes de você. Então você precisa explicar pro seu pai que o Fernando Henrique não vai voltar, que ele vai. Que, tipo, daqui a 4 anos vai votar no Paulo Marçal, e daqui a mais 4 anos vai votar numa porra mais bizarra ainda, daqui a 4 anos uma porra mais bizarra ainda, etc. É tipo, cara, se ele achava o Enéas um idiota e o Bolsonaro um idiota maior ainda, Se prepare. e o Marçal um idiota maior ainda, mano, prepare-se. Prepare-se para a década de 30, mano. É, exato, cara. Tá vindo aí, entendeu? Então, você precisa convencer o teu pai, tua mãe, você mesmo precisa se convencer com muita profundidade. Então, você precisa ter uma consciência muito interior, assim, do diagnóstico dessas coisas. E aí você começar a navegar o mundo, entendeu? Mas eu acho que se a gente não te contasse, talvez você nunca ficasse sabendo que a parada tá morrendo aí na sua frente. Pois é, mas enfim, é isso, pessoal. Pessoal, muito obrigado. Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Esse foi o último episódio do ano, então, enfim, ficou um pouquinho mais longo e mais filosófico, justamente porque vai ficar 2 semanas aí pra Sim. todo mundo reassistir várias A vezes. gente vai tirar um recesso aí até o princípio de janeiro, né? A Exato. gente não demora, não. Entre no Aqua Voice, desse maravilhoso presente de Natal com o código NC3 meses. Entra no site, porque tem muito conteúdo extra lá. Se você não viu ainda, tem muita coisa de graça. E paga também. Pode assinar, né? Então, pago, então tem muita coisa. Então, quiser dar um presentinho de Natal pra gente, fica ligado. E se não quiser dar o presente de Natal assinando, você pode entrar na live agora, 6 horas, e deixar a caixinha natalina. Exatamente. Ou mandar uma pergunta lá pra gente. Vamos comer esse peru juntos. Muito obrigado.